Bom, meu nome é João, R2 de intensiva. A gente vai ver a revisão do artigo proposto para hoje. O nome do artigo é esse aqui embaixo, além do paradigma IAM com supra e IAM sem supra de ST, proposta do Instituto Dante Pazanese para diagnóstico de oclusão arterial aguda. Esse artigo, como o próprio nome diz, foi feito pelo Dante Pazanese, isso aqui é o título de artigo e tudo mais. Qual que é a ideia do artigo e por que ele está sendo dito? Hoje em dia, quando a gente fala de infarto, a gente está falando de uma divisão entre infarto com supra e infarto sem supra. E é assim que a gente trata infarto hoje em dia. A gente tem a noção de que o infarto com supra ele é mais importante, ele tem mais, assim, uma mortalidade maior, mais complicações. E quando a gente se depara, o paciente chega com a dor torácica, a gente faz o eletro e tem um supra de ST, é muito pior do que um paciente que não tem o supra de ST. Quando tem o supra, a gente já indica o cateterismo ou faz a trombólise na urgência, o que tiver, né? Você tem o tempo ali porta-balão, tudo mais, se não tiver, você faz a trombólise. E do outro lado, você tem um infarto sem supra, daí você segue, faz o AS, o clopidogrel, pede o cateterismo, não é feito de urgência. E é essa a divisão que a gente tem hoje em dia. Infarto com supra, infarto sem supra, o com supra é muito maior. Isso aqui é um fluxograma básico, que é basicamente o que a gente segue hoje, em emergência, UTI, qualquer lugar de um paciente que a gente suspeita de um infarto. Porém, a gente está vendo com o advento de cateterismo cardíaco e tudo mais, de que isso é um pouco mais complexo do que a gente consegue colocar nessa caixinha de infarto com supra ou infarto sem supra. E aí o artigo ele faz a defesa de uma mudança de como a gente enxerga essa doença para o OCA, que é a oclusão arterial aguda, do NOCA, que é quando não tem oclusão arterial aguda. E aí o fluxograma muda um pouco, você vê outras coisas. O eletro, ele é um... O eletro, ele é um exame bom para a gente fazer a avaliação inicial. Porém, a gente não consegue exatamente definir quando tem uma oclusão arterial ou não. Esse é um diagnóstico mais de cateterismo do próprio cateterismo. A gente vai ver alguns sinais dessa oclusão. O problema quando a gente trabalha com infarto com supra e infarto sem supra, a gente tem visto nos últimos anos que o principal problema, que é a oclusão, você acaba deixando alguns pacientes, quando não tem supra, de fora do tratamento com o cateterismo e angioplastia primária, que teria um benefício, que tem a oclusão, mas não é visto por alteração no eletro com supra. Então aqui ele cita vários artigos, esses são os principais deles. Então você vai ver que todos eles têm em torno de 25 a 30% dos pacientes, ele pega infartos e compara quais que têm a oclusão e quais que não têm, porque é a oclusão em si que é o principal problema, não é o supra. O supra é algo que você vê no eletro que indica uma oclusão, mas não é esse o problema é que está ocluído. Então, Schmidt, 29% de 418 pacientes tinham OCA, mas não tinham infarto com supra, ou seja, é um paciente que você deixa para fazer o cateterismo no segundo momento, considerando que ele não tem supra, mas no final ele teria se beneficiado de um cateterismo mais rápido, ali dentro de uma hora e meia, 2 horas, porque ele tinha oclusão. Estudo Paragon B, 27% de 1.957 pacientes com infarto sem supra, quando fizeram o cateterismo, tinha oclusão, então também teriam se beneficiado. Triton, 26% de 1.198 que tinham infarto sem supra, tinham OCA, então tinha oclusão. Meyers, 28% de infarto sem supra tinham OCA, e quando fez o cateterismo de todos os pacientes com OCA, 45% não tinham critério para infarto com supra. E o último CAN, 25% de 40 mil pacientes com infarto sem supra apresentavam OCA. E todos esses pacientes com OCA, com oclusão arterial aguda, eles se beneficiam do cateterismo mais precoce, da angioplastia mais precoce. E eles têm mais complicações quando eles têm a oclusão arterial do que quando eles não têm a oclusão, que daí seria a NOCA. Quais são essas complicações? Um estudo pelo Hang, 60 mil pacientes, 34% tiveram OCA, pacientes sem supra, 34% apresentaram OCA no cateterismo, e esses pacientes evoluíram. Foi visto que evoluíram com fração de ejeção mais baixa, ou seja, teve uma pior funcionalidade do coração, teve um aumento mais alto de biomarcador, evoluiu para mais choque cardiogênico e tiveram uma mortalidade mais alta.
Ou seja, 34% de 60 mil pacientes, a gente meio que deixou passar porque a gente classificou eles da forma antiga, como um infarto sem supra. E esses pacientes teriam se beneficiado do cateterismo mais precoce. Que a gente sabe, tem vários estudos que mostram que o cateterismo precoce nesses pacientes tem melhor desfecho, tem muito benefício. Paciente com dor típica que permanece e tudo mais, eles têm o benefício, mas são pacientes que a gente deixa passar porque a gente está classificando eles em sem supra, e aí sem supra a gente trata como se não tivesse nenhuma urgência, não tivesse nada, mas como mostrou ali, em torno de 25%, 30% de todos os pacientes que não têm supra teriam se beneficiado. Então, meio que tem alguma coisa errada, né? A gente está deixando, é muito paciente, 25% de pacientes, 1 a cada 4 pacientes deixar passar um cateterismo precoce é muita coisa. Então a ideia é tentar mudar um pouco essa mentalidade de que ou o infarto é com supra e tem que ser feito tudo rápido, ou o infarto é sem supra e pode esperar. E nem sempre é visto isso. E a gente tem alguns sinais sugestivos de que está tendo uma oclusão coronariana aguda. E é exatamente disso que o artigo mostra. Ele vai mostrar nos próximos passos quais são os principais alterações do eletrocardiograma que pode ver, tirando o supra, que é o mais clássico, que é o que a gente conhece, mas outras alterações que indicam que aquele paciente possa ter uma oclusão coronariana aguda e que vão se beneficiar de um cateterismo o mais precoce possível. E é exatamente isso que vai falar agora. Vou mostrar alguns eletros, algumas alterações, que são praticamente todos os que ele cita no artigo, de que indicam possivelmente uma OCA, que seriam aí critérios para reperfusão precoce. Primeira delas, talvez a mais simples de enxergar, onda T hiperaguda. Aqui a gente vê uma onda T elevada e simétrica. Geralmente a onda T a gente vê uma ascensão um pouco mais rápida e uma queda mais lenta, mas nessa daqui que a gente pode ver em V2, tem uma área bem aumentada embaixo da onda T. V3 tem uma área importante e ela está bem simétrica, ela não tem uma área que sobe mais lento e desce mais rápido. Sobe mais rápido e desce mais lento. Então uma área importante abaixo dela, uma onda T mais simétrica aqui em paredes V2 a V5. Não é um paciente que tem supra, mas é um paciente que se chega com dor torácica, que tem essa alteração, você trata como se fosse um infarto com supra. Segundo padrão, um pouco mais complexo, um pouco mais raro de ver, padrão de Winter, padrão de Winter. A gente vai ver a alteração aqui em V2, V3, V4, V5 e V6, um pouquinho mais discreto. Mas qual que é a alteração? Você vai ter uma depressão do segmento ST, a gente pode ver bem aqui em V3, um ST mais caidinho aqui, do ponto J, em pelo menos 1 milímetro aí, indo de V1 até V6, e ele é seguido por um segmento ST, que não necessariamente, mas geralmente ele é ascendente, e tem uma onda T hiperaguda. Isso entra também no outro que eu acabei de falar, que é só onda T hiperaguda, mas esse aqui é precedido de uma depressão do ST, padrão de Winter, tratado como infarto com supra, considerado infarto com supra, mesmo não tendo, como vocês podem ver nessa imagem, não tem um supra de ST. Um outro um pouco mais complexo é o padrão de Aslanger. Ele é um supra de D3 isolado. A gente sabe que a definição hoje em dia de um supra de ST é uma elevação do segmento ST maior ou igual a 1 milímetro em duas derivações da mesma parede, duas derivações contíguas. Nesse aqui você tem um supra isolado de D3, o que pela classificação que a gente usa geralmente não fecharia um infarto com supra, seria classificado como um sem supra, e aí ficaria com o cateterismo um pouco mais... ficaria para depois, nas atuais situações. Mas você tem um supra isolado de D3 e você tem o infra de desnivelamento de V4 a V6. Você não tem de V2, você pode ter um segmento ST em V1 maior que V2, mas a principal característica dele que chama a atenção é o V3, é o D3 com supra e de V4 a V6 infrado. Não precisa ser V4 a V6 infrado, pode ser só V4, pode ser só V5, pode ser só V6. Mas enfim. Um outro é o infarto anterior discreto, digamos assim. Geralmente em derivação V2 a V3 a gente pede uma elevação de ST um pouco maior, aí depende da idade, do sexo, homem até 2,5 para 2, dependendo da idade, mulher acima de 1,5. Nesse caso, quando você tem um supra
que vai de V1, V2, V3, V4, você pode usar a calculadora. Eu coloquei a fotinha aqui do MD Calc, que é onde tem essa calculadora. É uma calculadora que usa 4 variáveis. Aqui ficou ruim de ver a imagem, depois a gente abre o site aqui e vê. Mas basicamente assim, você tem um infarto, esse infarto aqui geralmente a gente olharia e fala, não é um infarto com supra porque não tem o tamanho de um supra que a gente precisaria ter para fechar o diagnóstico de infarto com supra. Mas jogando na calculadora, por todas as variáveis que tem, a gente vê que isso aqui se trata de um supra de ST isquêmico, e aí trataria como um supra. Não é um supra padrão pelas definições atuais, mas colocando na calculadora também é um sinal de que está tendo uma oclusão arterial aguda. Bloqueio de ramo direito. Bloqueio de ramo direito, hoje em dia, a indicação é, se tem um bloqueio de ramo direito que é novo, ou que você está presumindo que seja novo, você trata como infarto com supra. Então manda para cateterismo, faz a trombólise. É diferente do bloqueio de ramo esquerdo, que se você não tem certeza, sendo novo, você presumindo que seja novo, independente do que você está presumindo ali, você ainda assim tem que jogar nos critérios de Garbosa modificado. Tem aqui os critérios, depois só pode dar uma lida. O modificado, o que mudou mesmo foi a terceira pontuação aqui, que é uma relação entre a elevação do ST em relação à onda S, ele faz uma razão entre elas, ou é a razão do infra de ST com a onda R. Então você faz essa razão e aí tem a pontuação que dá para ver se esse bloqueio de ramo esquerdo vai ser tratado como isquêmico e como algo novo, ou se vai ser ou se não é nada recente. Então, só para lembrar, bloqueio de ramo direito, se você presumir que é novo ou se for novo, você trata como supra, e o bloqueio de ramo esquerdo teria que fazer o Garbosa modificado. Talvez este seja o que a gente mais está acostumado a ver, que a gente vê um bloqueio de ramo esquerdo, geralmente a gente fala, se tem bloqueio de ramo esquerdo novo que fecha critérios Garbosa, trata como infarto com supra. O artigo é basicamente mostrando outras coisas que não sejam só os Garbosa, para mostrar quais outras alterações do elétron que a gente trata como supra de ST. E o último é o padrão bandeira da África do Sul. Essa imagem aqui é do próprio artigo, mas logo abaixo vai ter mais uma. Qual que é a ideia? Você tem um supra de D1, um infra de D3 e você tem supra de AVL e V2. Quando você para pensar, D1 e AVL fecha a parede. Mas esse padrão ele pode vir somente com AVL e V2 suprado. E aí AVL e V2 a gente costuma achar que não é uma parede contígua e tudo mais, mas é. E esse padrão aqui dá o diagnóstico também de OCA, é um sugestivo de OCA. É o padrão África do Sul porque você tem aqui, descendo aqui, um retinho aqui, parece essa parte do meio aqui, essa parte verde da bandeira da África do Sul. Ficou como padrão África do Sul. Esse aqui é um resumo do próprio artigo com as alterações que são consideradas para OCA, as alterações sugestivas de OCA. Tudo que eu já falei ali atrás, mas aqui é bem resumido, bem fácil de pegar. E aí, por último, ele propõe qual seria o fluxograma a ser seguido nos casos de um paciente que apresente uma dor torácica, um pouco mais complexo e mais completo do que aquele que eu apresentei no primeiro slide, que é o que a gente segue hoje em dia, mas basicamente com eletro em 10 minutos, quando o paciente chega, se tiver história compatível e tudo mais. Lógico que a elevação do ST ainda é o principal, o mais fácil de ver dos sinais de OCA, mas na ausência do ST a gente vai buscar por outros sinais eletrocardiográficos, que foram esses que eu falei. E aí, se tiver alguns desses sinais ou elevação do ST, cai no mesmo lugar, que é o cateterismo cardíaco. E isso aqui é o que, teoricamente, a mudança do fluxograma, do tratamento e do jeito que a gente enxerga o infarto é exatamente por causa disso aqui que quer ser mudado. Porque não dá para deixar passar com as evidências que tem hoje em dia essas pessoas aqui que se beneficiam do cateterismo imediato, mas que hoje em dia, pela definição, a gente acaba confundindo, pessoas sem experiência e tudo mais, que não conhecem esses padrões, acaba deixando passar e acaba jogando para esse lado do fluxograma, quando na verdade eles deveriam estar aqui. E é exatamente para ter esse conhecimento que é sugerido a mudança da nomenclatura e do jeito como a gente enxerga o infarto. E é isso.